E você que vai prestar o concurso para a Guarda Municipal de Serra, no Espírito Santo. É com você que eu quero falar. Você, meu amigo, minha amiga, que vai prestar esse concurso, não pode deixar de conhecer o pacote da Vale para a Guarda Municipal de Serra. Ali o edital todo ali esmiuçado para você, obviamente que se o edital já tiver saído, vai ter separadinho, senão a gente vai se basear no edital passado. Você já pode começar a estudar e se preparar, porque quem chega primeiro bebe água limpa. Se você vai se preparando, quando o edital realmente sair, você já vai estar ali a um passo, ou vários passos à frente de quem vai começar a estudar só pós-edital. Eu separei um assunto aqui de constitucional que realmente caiu em alguns editais passados de Guarda Municipal, inclusive na Guarda Municipal de Serra já caiu esse assunto. Inclusive tem modificações recentes sobre esse artigo que eu vou dizer aqui, e as bancas têm cobrado muito em cima dessa modificação. Muita gente tem errado por estar estudando com material desatualizado. Eu sou o professor Magno Assis, aqui tá meu Instagram, @magnoassis44. Vou dar essa dica para você de Direito Constitucional aqui na Vale, e eu quero te convidar agora para você se inscrever no canal, não paga nada, se inscreva no canal aqui, ative as notificações e esse sininho, deixe seu joinha, comente aqui embaixo de onde você vai se deslocar para fazer essa prova. Comente aqui embaixo com um assunto que você gostaria, se você está gostando da aula, uma crítica, sugestão. Isso ajuda muito aí ao algoritmo do YouTube entender que essa aula é relevante e ajudar o canal da Vale a colocar mais aulas e mais aulas gratuitas para você. E eu te convido também a conhecer aqui na plataforma da Vale os nossos cursos, tanto para a Guarda Municipal de Serra, como essa dica que eu vou te dar, quanto outros concursos aí a nível de Brasil. Talvez você está pensando em fazer esse concurso e surge no seu radar aí outros concursos que você pode fazer, um polícia penal, aí uma polícia militar, Polícia Civil, ou outro concurso, tanto na área de segurança pública como não, que a Vale aí tem várias dicas para você. Por isso é importante você colocar o sininho, que vai chegar para você sempre a notificação especial de um concurso público que estava talvez fora do seu radar, mas que entra aí, não sabia desse concurso público, vou tentar fazer, essa cidade, esse estado, esse município, eu gostaria de morar lá, ou para o próprio estado seu aí, eu não sabia que estava aberto concurso público para esse cargo no meu estado. Então é muito importante que você clique no sininho, beleza? E conheça aqui embaixo a plataforma da Vale também. Eu tenho certeza que esse curso para Guarda Civil Municipal de Serra, você vai conseguir se preparar, fazendo exercício, tirando dúvidas com os professores, vai se preparar da melhor forma possível, e quem chega primeiro aí vai com certeza beber água limpa e vai passar no concurso público, aquele que começar a estudar o quanto antes. A dica que eu separei hoje, que estava no edital da Guarda Civil Municipal de Serra, são os direitos sociais, e tem modificação de 2021. Se você olhar o parágrafo único aí, incluído pela emenda constitucional 114 de 2021, já caiu na prova em Minas Gerais, numa prova recente agora. Esse parágrafo único caiu numa prova recente. Muito cuidado para você não estudar com material desatualizado, beleza? Então vamos falar hoje sobre os direitos sociais. Lembrando que muita gente erra por achar que direitos sociais são somente os direitos previstos no artigo 6º. Não são somente os artigos, as previsões, os direitos do artigo 6º. Quando a gente fala de direitos sociais, a gente está falando de um capítulo. E o capítulo dos direitos sociais vai do artigo 6º ao artigo 11. Do artigo 6º ao artigo 11. Então, se te pedir direitos sociais, muita gente não entende isso, que direitos sociais não são somente esses que eu vou dizer que no artigo 6º. A gente tem outros direitos sociais, inclusive os do artigo 7º, eu vou pontuar aqui, eu vou separar essa dica em duas dicas, são interessantes para você entender o contexto geral dos direitos sociais, não somente decorando aí os direitos sociais do artigo 6º, que muita gente esquece. Então vamos lá. Artigo 6º, esteja com o material na mão, esteja com a sua Constituição na mão, vai escrevendo aí que te ajuda muito, não fica só ouvindo a minha voz aqui, que só isso não vai fazer você gravar. Pegue um papel, anote isso, que ajuda muito, essa memória muscular de anotar num papel te ajuda muito. São direitos sociais a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, o transporte, que foi incluso aí em 2015, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Preciso saber de todos? Precisa. Infelizmente, tem algumas partes, principalmente de direito constitucional, que não é só entender. Tem algumas partes que é entender e decorar. Nesse caso, é entender e decorar o artigo 6º. Tem que decorar? Tem. Tem mnemônicos que ajudam você a decorar isso. Por que eu não gosto de passar mnemônico em dica?
porque tem muito aluno que já tem um mnemônico tanto tempo na cabeça, tem Dilma sem PTT, temos lápis demais. Então, esses mnemônicos, se você já tem, eu não gosto de te confundir. Mas eu não tenho mnemônico nenhum do artigo 6º. Aí você vai lá no meu Instagram, @magra644, eu te passo o mnemônico que eu acho que é mais fácil. Eu não gosto de te confundir. Professor, agora você me confundiu todo. Acontece direto, acontecia, né? Quando eu passava mnemônico. Professor, você me confundiu todo. Eu gravava você com outro mnemônico, agora eu estou com esse trem na cabeça. Então, assim, tente entender cada um, tente entender onde a banca vai tentar te pegar e dessa forma você conseguir minimizar os danos quando é decorar e você não tem talvez uma memória muito boa para decorar, você entende melhor. E é o meu caso. Eu consigo entender com muito mais facilidade do que decorar. Eu até acho melhor ter uma memória pior e um entendimento melhor. Às vezes você tem pessoas que têm uma boa memória, lembra de tudo que ela quer, mas ela não tem um entendimento. Então eu prefiro entender porque a memória aí pode te dar uma rasteira, a memória pode fazer você errar, porque a memória ela acaba fazendo você somente decorar sem entender e quando a banca sai um pouco do contexto você não consegue entender. Exemplo, dos direitos sociais aí que está elencado no artigo 6º, os que mais confundem as pessoas é da Previdência Social. A banca costuma colocar Previdência Privada. Muito cuidado, não confunda Previdência Social com Previdência Privada. Vou até marcar aqui para você. Ó. Esse aqui a banca costuma mudar muito. Ó. Ela troca de Previdência Social para Previdência Privada. Pode olhar em questões anteriores, você vai perceber isso. Outra que a banca gosta muito de mudar também, a proteção, maternidade e infância. Ela coloca proteção, maternidade, infância e adolescência ou coloca proteção, maternidade e a juventude. Muito cuidado para você não cair nessa pegadinha. A banca troca essa palavra infância por juventude. Quando a pessoa lê tudo, parece que está certo, mas os direitos sociais, essa proteção à maternidade, vem incluída da palavra infância aí. Por que muita gente erra? Porque muita gente só lembra do mnemônico, que é aquela diquinha para lembrar dos direitos sociais previstos no artigo 6º, e acaba errando por não saber que aqui está infância. E assistência também, a banca gosta muito de colocar assistência aos desempregados, aos desabrigados, no lugar de desamparados. Então, muito cuidado com esses 3 últimos aqui, ó, Previdência Social, maternidade, infância e assistência aos desamparados. É onde a banca mais muda para tentar te confundir. Não quero que você confunda. E aqui, ó, a gente vai ver o parágrafo único que caiu na prova em Minas Gerais há pouco tempo agora e confundiu muita gente. Depois a gente vai elencar os principais incisos do artigo 7º, que também cai muito na prova. Mas vamos falar desse parágrafo único. O que é que esse parágrafo único veio positivar? Ou seja, ele veio colocar na Constituição uma coisa que já acontece há bastante tempo, que não, depende de cada governo, eles chamam de uma forma. Um governo chamava de Auxílio Gás, outro chamava de Bolsa Família, outro Auxílio Brasil. Agora pode ser que volte a chamar Bolsa Família de novo. Então, esses programas sociais, que cada vez tem um nome, ele nada mais é do que um auxílio àquelas pessoas que têm menos igualdade de renda. Então, essa distribuição de renda agora está positivada, ou seja, agora está diretamente expresso na Constituição. Foi incluso em 2021 esse parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Nada mais é do que o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil, que agora está na Constituição, de acordo com a emenda 114 de 2021. Cuidado, caiu isso na prova do jeito que estava copiado e colado. Muita gente não sabia que você estava e marcou como incorreta. Caiu do jeito que estava e não mudaram nada. Só que muita gente estava estudando com material desatualizado. Muita gente não sabia que agora o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família está previsto aí no artigo 6º dentro de direitos sociais e muita gente errou por desconhecimento. Não porque não lembrava, por desconhecimento total. Se você lembrar, aí a gente não sabe ainda como a banca vai mudar essas palavras, mas eu creio que ela pode mudar essa palavra permanente. A banca gosta muito de mudar, toda vez que é permanente por temporário. Então, a gente não sabe ainda como a banca vai mudar essa questão. A última prova que caiu isso aqui, que eu observei, eles simplesmente copiaram e colaram isso aqui e muita gente marcou como errado porque não sabia que estava aqui. A banca gosta muito de mudar essas palavras permanente por temporário. Então, se a banca colocar aqui em programa temporário de transferência de renda, esse programa agora
que é chamado de Auxílio Brasil ou Bolsa Família, agora ele está como um artigo, como um parágrafo 1 do artigo 6º, e aí ele fala que esse programa é permanente, ou seja, esse programa não tem previsão de acabar, a não ser que mude a Constituição. Né? Os parlamentares decidiram por colocar essa Constituição justamente para evitar aí que venha outro governante e muda isso e usa isso como moeda política. Para evitar isso, os legisladores, os parlamentares entenderam que é importante isso estar positivado na Constituição para evitar aí que um governante comece a colocar isso como vai acabar com o Bolsa Família, vai acabar com o Auxílio Brasil. Hoje, para acabar com esse programa, tem que mudar a Constituição. Quando a gente sabe, quando está na Constituição, a modificação é muito mais complexa. Então, colocaram o parágrafo 1 do artigo 6º, atente a isso, é uma modificação recente, grande chance de cair na sua prova, beleza? Agora a gente vai elencar, lembrando que direitos sociais, nós vamos dividir isso em duas dicas. Direitos sociais. Por quê? Professor, mas você já falou do artigo 6º, parágrafo único. Mas os direitos sociais não são somente do artigo 6º. São do artigo 6º ao artigo 11. Vai até ali onde fala de nacionalidade, que começa no 12. Muita gente, quando está lá no edital, somente o artigo 6º, ele estuda o artigo 6º e já pula para a próxima questão. Direitos sociais não são somente do artigo 6º. Direitos sociais do edital, tem que estudar do 6º ao 11. Muita gente não sabe disso, porque a maioria dos editais não vem escritos os artigos. Parece óbvio falar isso. Quem estuda mais tempo já sabe, só que se você estiver começando nessa área de concurso agora, muito cuidado. Direitos sociais não pode estudar somente o 6º. Inclusive, tem muitas questões tiradas do artigo 7º. O artigo 7º trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, e esses direitos dos trabalhadores urbanos e rurais têm muitas confusões que as pessoas fazem. Principalmente você que já está trabalhando na iniciativa privada há um tempo, isso pode te ajudar e pode te atrapalhar muito. Por quê? Quando eu te pergunto, por exemplo, você que já está aí trabalhando na iniciativa privada, quantos por cento ou qual a fração que você recebe quando você vai adicionar, você vai receber o adicional férias? Aí, se você já estuda na iniciativa privada, você já trabalha, você já sabe, é 1/3, né? Quando você entra de férias, você recebe o salário mais 1/3. Só que isso aí porque essa coisa acontece realmente na prática. Só que tem muitas coisas que estão lá no artigo 7º que só acontece na Constituição, só está na lei. Na prática não é assim. Então, quando você pega a prática para resolver a questão, você não resolve. No caso do adicional férias, que é 1/3, isso pode te ajudar, mas aquelas condições que está só na lei e não funciona na prática, como, por exemplo, a participação nos lucros, que está na Constituição, mas na prática não funciona, isso pode te confundir. Isso é a mesma coisa quando você vai tirar carteira. Tem muitas coisas que você faz ali na hora, é só para o examinador ver. Depois, quando você vai dirigir normal, você nem faz mais. Coloca o braço para lá de fora, isso, aquilo, você nem faz mais. Mas tem coisas que você precisa saber para tirar a sua habilitação. Da mesma forma é a prova. Tem coisa na prova que você vai fazer porque está escrito na lei. Na prática não acontece. Por isso que pode muito te atrapalhar, da mesma forma que pode te ajudar. Então eu vou elencar aqui os principais incisos do artigo 7º, que também é os direitos sociais, que são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, e você vai ir, que se já trabalha há um tempo na iniciativa privada, você vai aí tentando elencar com a sua realidade e realmente fazendo aquilo que o examinador, que a banca te cobra, e não tentando buscar a realidade dos fatos, que a gente vai ver que muitos incisos do artigo 7º só funcionam na teoria, só estão na Constituição, e as bancas gostam muito de pegar isso, porque sabe que vai pegar muita gente desavisada que só estudou o artigo 6º. Então vamos pontuar os incisos, aqueles que forem mais importantes. Eu vou parar aqui, a gente vai discutir isso. Lembrando que se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações, que com certeza você vai ser notificado somente de coisas importantes para a sua prova. Não vai ter aqui na Constituição aqueles incisos que caem menos. E nas dicas aqui eu só vou falar com você os que mais caem. Se você quiser todos os incisos, você vai ter que se inscrever na plataforma da Vale e lá vai ser esmiuçado um por um. Aqui eu vou realmente pegar aqueles que têm mais incidência na hora da prova, que é somente um aperitivo. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária. Esse inciso 1, o que a banca faz? Vou sempre te remeter ao tipo de questão que a banca faz. Todas as vezes que eu vi cair essa relação de emprego protegida, duas coisas que eles mudam. Principalmente essa questão da justa causa. Eles tiram sem justa causa e colocam com justa causa. Essa relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária é sem justa causa.
que se for com justa causa, não tem indenização compensatória. Essa indenização compensatória é somente contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Muito cuidado, muito cuidado. Indenização compensatória, artigo 7º, inciso 1. Indenização compensatória. Indenização compensatória. Essa indenização, quem trabalha na iniciativa privada, compensatória, ela só é garantida quando for despedida arbitrária. O que é uma despedida arbitrária? É uma despedida que somente um lado quis, né? O que é arbitrária? Somente um lado quis. O patrão virou e falou, não quero você trabalhando aqui mais. Não é você que pediu para sair. Arbitrária, foi ele que apitou, tá fora. Arbitrária. Ele tirou você, mas você não quis sair. Ou sem justa causa. O que é sem justa causa? Ele te mandou embora e não tinha um motivo que justificasse isso. Aqueles motivos elencados na consolidação das leis trabalhistas na CLT. Porque se for com justa causa, você não tem direito a essa indenização. A pessoa foi despedida porque ela estava furtando na loja que ela trabalhava. Ou seja, foi despedida com justa causa. Imaginou se o empregador tivesse que dar uma indenização para essa pessoa ainda? Então, se for com justa causa, não tem indenização compensatória. Se for você que pediu para sair, também não tem indenização compensatória. Então, essa indenização compensatória paga pelo empregador só vai ser se ele te mandar embora, não é você que quis sair, ou se ele te mandar embora sem justa causa. Se for com justa causa, ele te mandou embora, mas ele te mandou embora com justa causa. Porque ele te mandou embora porque você estava furtando, aí ele não paga. Então, ele tem que te mandar embora e tem que te mandar embora sem motivo. Se ele te mandar embora com motivo, você não recebe. Se você pedir para sair, também você não recebe. Entendeu? Indenização compensatória somente despedida arbitrária, ou seja, você não quis sair, ele que te mandou embora. E ele te mandou embora sem justa causa. Que se for com justa causa, ele mandou embora, mas mandou embora por causa desse motivo. Está lá elencado as justas causas que podem demitir uma pessoa sem indenização. Essa indenização só cabe despedida arbitrária sem justa causa. Entendeu isso aqui? Acabou. Porque às vezes a pessoa decora e a memória, quando você decora, ela te pega pelo pé. Porque quando você decora, você esquece. Porque quando você decora, é mecânico. Quando você entende, vai uma parte do seu cérebro que você não esquece mais. Indenização compensatória. Ele tem que mandar embora, tem que ser sem justa causa. Aí coloca um com justa causa no meio, não faz sentido nenhum, e você erra porque você decorou. Se você entender, você não erra mais. Eu quero que você entenda, e vou falar de cada inciso aqui, que eu acho que tem chance de cair na sua prova. Por isso que eu dividi essa dica para a Guarda Municipal de Serra em duas partes. Essa é a parte 1, já começando aí no artigo 7º, já falei do 6º, já falei aí do parágrafo único. Se você não inscrever no canal, agora é o momento, vou passar aí, ó, beleza? Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. O que a banca faz nesses casos? Ela muda a palavra involuntário para desemprego voluntário. Não faz sentido nenhum, porque a pessoa decorou e aí a pessoa erra. Agora a gente já falou da indenização compensatória, aqueles 40% que o empregador paga. Agora a gente vai falar do seguro-desemprego. O que é o seguro-desemprego? Agora, o seguro-desemprego não é pago mais pelo empregador, ele é pago por quem? Desemprego. Como o próprio nome já diz, desemprego. A pessoa está desempregada, ela vai receber um seguro. Agora, não mais é pago pelo empregador. Não é mais pago pelo empregador. Quem paga esse seguro-desemprego agora é a Previdência Social. É você que contribuiu ali e ficou um tempo parado agora. E esse tempo parado, o governo, a Previdência Social vai te remunerar como se fosse aí um paraquedas para quem acabou de ser jogado para fora do avião. Professor, por que você está falando isso? Que se foi você que pulou do avião, aí você não tem direito a esse paraquedas da Previdência Social. Você vai ter que pular com o seu próprio paraquedas. Como é que eu vou lembrar disso, pessoal? O que tem a ver isso que você está falando de paraquedas? Desemprego involuntário. Ó, involuntário. O que é um desemprego involuntário? Você estava lá empregado de boa, alguém chegou e te empurrou do avião. Ó. A partir de hoje, você não trabalha nessa empresa mais. Puf! Você ficou desesperado. Eu tô caindo, tem minha família para sustentar. Aí o governo vai lá e te dá um paraquedas chamado de seguro-desemprego. Ó. Puf, colocou nas costas, não que você pousar, você arruma outro emprego. Beleza? Agora, se for um desemprego voluntário, é você que pulou do avião? Aí eu que saí da empresa. Aí você já tem que estar com seu paraquedas. Ah, não, eu saí da empresa porque eu tinha outra empresa em vista. Eu tinha um dinheiro, eu vou abrir um negócio.
Nesse caso, é o desemprego voluntário, ou seja, você que quis sair, você que pulou do barco, você que pulou do avião. Se você saiu, você não tem direito a esse paraquedas do governo, da Previdência Social. Se você foi involuntariamente jogado para fora, você tem direito ao desemprego, ao seguro-desemprego. Se você pediu para sair, você não tem direito ao seguro-desemprego. Por isso que se a banca colocar seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário, não faz nem sentido. Você que já trabalha na iniciativa privada, você responde isso de olho fechado. Mas esses meninos novos que vão fazer a prova aí nem sabem que isso existe, às vezes nem entende. Se a banca colocar desemprego voluntário, pode marcar como incorreta. Lembre-se desse exemplo que eu dei aqui. Beleza? O FGTS é um direito também, não vou falar dele porque não cai muito. O inciso 4 do salário mínimo, esse inciso 4, eu quero que você atente muito para ele agora. Vou até marcar ele aqui, porque esse salário mínimo, muita gente confunde a destinação do salário mínimo, ou o que o salário mínimo deveria dar para comprar, com o artigo 6º. Não confunda o inciso 4 do artigo 7º com o artigo 6º. Tem muitas coisas que são parecidas, mas nem tudo que está no artigo 6º está aqui, nem tudo que está aqui está no artigo 6º. Então eu vou fazer essa diferenciação para você no quadro aqui, mas antes a gente vai dar uma lida nele para a gente entender. O que é o salário mínimo? O salário mínimo é aquilo que a pessoa que trabalha as horas previstas em lei não pode receber menos do que o salário mínimo, como o próprio nome já diz. E se a pessoa trabalhar meio período, aí obviamente que ela vai poder receber. Mas quem trabalha período integral não pode receber menos que o mínimo. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado. Tem alguns países que o salário mínimo é por estado. No caso do Brasil, o salário mínimo é nacionalmente unificado, ou seja, aquele salário mínimo no Brasil todo ele tem validade. Pode ser que algumas categorias tenham um piso salarial maior do que o salário mínimo, mas menos do que o salário mínimo, aquelas pessoas que trabalham em tempo integral não podem receber. Capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as da sua família, aí tem elencado que o salário mínimo tem que atender. Não é a mesma coisa que está no artigo 6º. Então não confunda o que o salário mínimo deve abarcar com os direitos sociais. Lá tem coisas que aqui não tem e aqui tem coisas que lá não tem. Moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, tudo está lá no artigo 6º também. Lazer tem, saúde tem, educação tem, limitação e moradia. Mas vestuário não tem lá. Higiene não tem lá. Transporte tem. Previdência social tem. Então, duas coisas que você tem que lembrar. Vestuário e higiene está aqui, mas não está lá. E tem coisa que está lá no artigo 6º e não está aqui no artigo 7º, parágrafo 4. Para inciso 4. Então, muito cuidado para você não confundir. Quando falar de salário mínimo, vai ter vestuário e higiene. Quando falar de artigo 6º, não tem vestuário e higiene. Então, muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa... como tem esse elencado aí, essa moradia, alimentação, educação, o cérebro daquela pessoa que estuda há menos tempo, que não está atento a isso, ele vai lá logo remeter o artigo 6º, vai colocar o mnemônico no cantinho da prova e vai falar, não tem vestuário e higiene. Só que a gente não está falando de direito social, a gente está falando de tudo aquilo que o salário mínimo é capaz de atender, ou tem que ser capaz de atender. Mas o salário mínimo não dá. É como eu te disse, uma coisa é o que está na lei, que serve para cair na sua prova, e outra coisa é a realidade. Realidade é uma coisa, o que está na lei é outro. O que está na lei fala que o salário mínimo deve abarcar moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário para você e sua família, higiene, transporte e previdência social. E aqui a gente fala o seguinte, reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque duas atenções aqui. Primeiro, vestuário e higiene, que não está no artigo 6º, e isso aqui, esse finalzinho do parágrafo do inciso 4, muito cuidado, você tem que entender isso aqui para na hora da sua prova você não errar isso. O que é vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim? O salário mínimo não pode ser vinculado com nada. Mas na teoria, na teoria isso aqui, na prática a gente sabe que isso acontece muito, por isso que eu estou te falando que às vezes a teoria difere da prática e confunde muita gente. Então na teoria não pode haver vinculação do salário mínimo. Está escrito aí, vedada vinculação do salário mínimo. A banca costuma colocar que pode ser vinculado, mínimo. O que é vedado? Vou entender isso aqui para você não decorar. Eu quero que você entenda. O que é vedada a vinculação do salário mínimo? Quer dizer que não pode ter reajustes
baseados no salário mínimo. Senão, quando a pessoa tiver um aumento, tudo aumenta. Exemplo, você vai alugar uma casa, chegou naquela cidade e vai alugar uma casa, você recebe aí, vamos colocar um exemplo redondo aqui pra gente ficar mais fácil a matemática. Suponhamos que você recebe R$2.000 de salário, você recebe 2 salários mínimos, é mais, tá, gente? Mas só pra gente fazer a conta mais redonda aqui. Você recebe 2 salários mínimos, no caso que o salário mínimo seria de R$1.000, é mais um pouco atualmente, mas só pra gente fazer essa conta mais redonda. E você paga R$500 de aluguel. Então, 1/4 do seu salário vai para o aluguel. Aí suponhamos que aquela pessoa que te alugou a casa fala o seguinte, ó, João, Tereza, Maria, é o seguinte, você está pagando 1/4 do salário mínimo, ou seja, 25% do salário mínimo. Quando o salário mínimo aumentar, eu vou aumentar o aluguel também. Então, você está pagando 25% ou 1/4, que é a mesma coisa. O dia que o salário mínimo for não, 1/4 do seu salário, que não, né? É meio, né? O salário mínimo, no caso, que é 1.000. Meio salário mínimo. Você recebe 2.000, que você recebe R$2.000, mas é meio salário mínimo. Meio salário mínimo, que é de R$1.000, vamos considerar o salário mínimo de R$1.000. E você recebe 2 salários mínimos. Essa aqui é a sua renda. Então, 1/4 da sua renda vai para o aluguel. Você recebe 2 salários mínimos. Então, o aluguel é meio salário, R$500. O dia que o salário mínimo subir para 1.500, o aluguel vai reajustar para 750. Então, você vai continuar usando 1/4 da sua renda para pagar o aluguel. De forma que houve uma vinculação com o salário mínimo. O aluguel vai aumentar de acordo com o salário mínimo. Da mesma forma, acontecia antigamente com empréstimo. A pessoa te emprestava o dinheiro e falava assim, ó, eu vou te emprestar, mas toda vez que o salário mínimo subir, vai subir o empréstimo também. Quando o salário mínimo subia, a pessoa não tinha mais poder aquisitivo de melhora nenhuma, porque tudo subia quando subia o salário mínimo. Já pensou, se tudo for vinculado ao salário mínimo, não vai adiantar. Quando der o aumento no salário mínimo, tudo vai subir. Se tudo vai subir, não vai ter diferença nenhuma no aumento. Mas na prática isso acontece. Mas a prova não quer saber da prática, quer saber da teoria. Na teoria fala que não pode haver vinculação com o salário mínimo. O que é vinculação? Um aumento de acordo com a alíquota do salário mínimo. Não pode ter essa vinculação. A banca vai colocar que pode ter vinculação. Se você entender isso aqui, se você entender, você não precisa decorar. Eu não quero que você decore. Quem decora esquece, quem entende não esquece. Conhecimento é aquela única coisa que você tem que ninguém consegue tirar de você. Então, se você entender que não pode haver essa vinculação, pode cair na prova do jeito que for, que você não erra mais, beleza? Vamos aqui, a gente tem mais alguns minutos para falar de mais alguns incisos, lembrando que a gente vai ter a dica 2, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, Guarda Municipal de Serra, eu tenho certeza que se você estudar direitinho, você vai passar, beleza? Vamos lá. Falei que eu vou pular os incisos que eu achar que tem menos importância para a prova, tem que saber todos, na plataforma da Vale tem todos, aqui a gente vai estudar os principais, que a gente está falando somente de uma dica, a gente não está falando de tudo. E irredutibilidade do salário, salvo disposição ou em convenção ou acordo coletivo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que tem na Constituição. A Constituição, ela dá com a mão e tira com a outra, porque ela fala o seguinte, qual que é a regra? A regra é que não pode ter redução do salário. Ou seja, regra fala de irredutibilidade. Não pode reduzir salário. Não pode reduzir salário. Essa é a regra. Regra, não pode. Irredutibilidade. Ah, mas você não falou que ninguém pode ganhar menos que o mínimo? Eu não estou falando de mínimo aqui não, tá? Eu estou falando de quem ganha mais que o mínimo. Se você ganha o mínimo, não pode reduzir. Mas suponhamos que alguém foi contratado para ganhar R$10.000. Engenheiro. Exemplo, na Ford. Em tese, não pode reduzir o salário dele. Pode mandar ele embora, mas não pode reduzir o salário dele. Não pode chegar a partir de amanhã, você vai ganhar 5.000, fazendo o mesmo cargo, porque a empresa está passando por uma situação muito difícil. Mas, como eu te disse, a Constituição dá com a mão, tira com a outra, tem um asterisco aqui, ó. Não pode haver redução de salário. Mas, essa é a regra. Tem uma exceção. Qual é a exceção? Salvo, toda vez que for salvo tem exceção, né? Acordo, convenção coletiva. Aí tem que ter participação do sindicato. Exemplo, da Ford mesmo. Ó, você ganha R$10.000. Não temos condições de pagar 10.000. Ou você aceita receber 7, ou a gente vai ter que mandar muita gente embora. Então, entra lá o sindicato nessa negociação em acordo coletivo, reduz o salário em 30% de todo mundo, faz esse acordo, aí a pessoa prefere abrir mão de parte do salário
do que ser despedida. Aí algumas pessoas vão pedir para sair, vão contratar outras pessoas, já com salário novo, mas pode haver. Qual que é a regra? Não pode ter redução de salário. Qual que é a exceção? Salvo acordo ou convenção coletiva. Então, se a banca te colocar que não pode haver redução de salário de forma alguma, acontece isso muito. Tem muitas questões dessa forma. A Constituição veda qualquer irredutibilidade ou qualquer redução no salário, sem exceção. Ou se ela coloca só assim, não coloca mais nada, você vai marcar como incorreta, porque existe a regra e existe a exceção. Qual que é a regra? Não pode reduzir o salário. Qual que é a exceção? Salvo acordo ou convenção coletiva. É tipo aquela música, né? Tá ruim, mas tá bom. A pessoa às vezes prefere abrir mão de parte do salário, desde que feito de forma de acordo ou convenção coletiva. Não pode ser, hoje eu recebo 10 mil, amanhã eu acordei e meu chefe não gostou da minha cara e falou que eu recebo 7. Mas, de acordo com o acordo ou convenção coletiva, que nesse acordo vai ser discutido ali esses pormenores, e aí sim pode reduzir o salário. A regra é que não, mas se tiver esse acordo, a Constituição deu com a mão e tirou com a outra, beleza? Lembrando que a nossa dica 2, eu vou gravar logo em sequência. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para você não perder essa dica. Um abraço, qualquer dúvida, @magnacis44. Fique com Deus. Até a nossa próxima dica de Guarda Municipal de Serra. Tchau, tchau.